Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Também quero cumprimentar aqui entre nós nosso colega João Ribeiro, dar-lhe as boas-vindas, porque eu acabei de chegar, então só posso cumprimentá-lo nesse instante. É um grande prazer, uma grande satisfação se encontrar aqui na Presidência do Trabalho e encontrá-lo em plena atividade depois de uma cirurgia de medula e que está em transplante de medula óssea e está em plena recuperação e em atividade aqui no Senado da República. Depois de 9 meses. Meus cumprimentos. Que maravilha. Senador João Ribeiro, seja muito bem-vindo, que Deus lhe dê restabelecimento pleno o mais depressa possível. Mas, senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, quero inicialmente prestar um esclarecimento rápido. O senador Petecão usou a palavra aqui há pouco e disse que o governador Tião Viana anunciou um rompimento com a Polícia Federal. Na realidade, o governador Tião Viana tomou uma atitude correta de representar, junto ao Ministério da Justiça, por conta de uma série de injustiças que ele sofreu ao longo desse ano, e ele fez questão de deixar isso público de maneira muito transparente, corajosamente, porque nós cultivamos o respeito institucional, mas quando ocorre uma quebra de sintonia por parte de uma instituição, ela também tem que responder pelos seus atos. E as pessoas que praticaram aquele ato de vileza, fazendo uma investigação completamente atabalhoada, no sentido de expor o governador Tião Viana, tiveram a resposta à altura, na medida em que o próprio governador Tião Viana, o senador Jorge Viana também, todos representamos contra as pessoas da Polícia Federal que tiveram aquela atitude antirrepublicana ao ter agido de maneira direcionada no estado do Acre. Mas isso foi uma atitude que o governador tomou muito, digamos, dentro da sua razão e do seu sentimento de homem público, preocupado principalmente com a sua honra, com a sua ética e com a sua responsabilidade institucional. E, no mais, a gente está vivendo um ambiente de muito otimismo, com a agenda do Acre plenamente retomada, e, dessa forma, a gente segue em frente com os trabalhos de governo, com a ação parlamentar, com a ação política, e é assim que nós estamos seguindo em frente. Ontem mesmo tive a oportunidade de participar com o governador Tião Viana, na cidade de Chapuri, do aniversário de 7 anos da indústria Natex, essa indústria que fabrica 100 milhões de preservativos masculinos por ano a partir da borracha natural e que tem uma relação direta com o Ministério da Saúde e dá uma grande contribuição para o nosso Ministério de Saúde no fornecimento de preservativos masculinos. Então, estivemos lá com os 180 funcionários da indústria Natex e também levando a nossa saudação para os mais de 800 seringueiros, 800 famílias de seringueiros que têm um trabalho direto de fornecimento de matéria-prima para a indústria Natex, e dizer que essa indústria mudou de maneira importante a realidade econômica de Chapuri, gerando empregos e levando divisas para aquele município. Também no estado do Acre, eu tive a oportunidade de participar no sábado de um evento no Seringal Pirapora, com 300, numa área em que estão 300 famílias assentadas. Esse Seringal Pirapora já fica dentro do estado do Amazonas, mas essas famílias estão precisando de apoio porque não têm a titularidade da sua terra e precisam de uma ação do programa Terra Legal, do nosso INCRA, para que elas possam obter a titularidade da sua terra e continuar produzindo. São pessoas que estão lá se dedicando ao trabalho e têm o nosso apoio e a nossa solidariedade. E ontem pela manhã nós participamos de um ato muito importante
com a Secretaria de Saúde, tendo à frente a secretária Sueli Melo, estavam presentes parlamentares, a deputada federal Perpétua Almeida, o deputado Pereira, o deputado Jamil Asfuri, o deputado Eduardo Farias, e todos juntos tratamos de um assunto que está muito em voga nesse momento no Brasil, que é o programa Mais Médicos, principalmente num apelo especial ao Ministério da Saúde para dar uma atenção a esses médicos brasileiros que são formados fora do Brasil e que precisam de uma atenção especial, porque esse programa Mais Médico é um programa da maior relevância e o Brasil teve o cuidado, o governo brasileiro teve o cuidado de estabelecer, porque dentro da nossa necessidade médica no Brasil, nós temos hoje uma proporção de 1,8 médico para cada 1.000 habitantes no Brasil, então foi estabelecido no programa Mais Médicos que só serão atraídos médicos para o Brasil de países que tenham uma proporção de médico igual ou superior a essa do Brasil, de tal maneira que a gente não cause uma competição desleal com os países, nossos vizinhos. E eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer algumas impressões sobre esse programa Mais Médicos, que é um programa que vem dando uma resposta muito importante para todo o povo brasileiro, principalmente para quem vive nos estados das regiões Norte e Nordeste e nos municípios mais isolados, que mais precisam da presença de médicos para um bom atendimento. Então, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, estou fazendo hoje este pronunciamento de apoio e de aprovação ao programa Mais Médicos, uma chamada positiva para que médicos nacionais e estrangeiros atuem na atenção básica de saúde em áreas remotas das regiões mais deprimidas do nosso país e nas periferias das grandes cidades. Gostaria também de fazer um registro do esforço do governo do Acre em atrair médicos para a população. Exatamente nesse sentido foi que participei na segunda-feira em Rio Branco do primeiro dia de cadastro estadual de médicos brasileiros formados em outros países. Essa ação estadual pode representar a oportunidade para que vários médicos formados no exterior e que estão hoje no Acre possam participar do cadastro e vir a exercer a sua profissão. O cadastro estadual começou ontem e será realizado até o dia 5 de setembro, até a quinta-feira, na Biblioteca Pública, no centro de Rio Branco. E o objetivo é justamente identificar quantos médicos brasileiros formados em outros países querem trabalhar no Acre. Em seguida, o governo estadual vai tentar a autorização federal para que esses médicos possam ser contratados por meio do programa Mais Médicos. E nesse sentido, eu gostaria de fazer aqui um testemunho pessoal. Muita gente tenta esconder o debate desse programa Mais Médicos com algumas tergiversações que tem que ter a resposta certa. Nós temos que deixar muito claro que o governo brasileiro está tendo uma atitude humilde de reconhecer que o número de médicos que nós temos no Brasil é insuficiente para a necessidade da população e por isso estamos fazendo esse esforço no sentido de atrair médicos para estar nas comunidades mais isoladas, aquelas que mais precisam. No caso do nosso estado do Acre, por exemplo, a nossa proporção de médicos por habitante, por 1.000 habitantes, é menor que a média nacional. Se na média nacional nós temos 1,8 médicos, na Argentina são 3,7 médicos, na Europa 3,8 médicos, no Acre essa proporção é de menos de um médico para cada 1.000 habitantes, ou seja, nós temos uma deficiência muito grande, teríamos condição de atrair um grande número de médicos que se dispusessem a atuar nas regiões mais isoladas. E a intenção da Secretaria de Saúde do Estado é que após 3 semanas de treinamento e de avaliação por um tutor capacitado, esses profissionais possam atuar na atenção básica de saúde no Acre. Lembramos que o governo federal estabeleceu um parâmetro para trazer esses médicos apenas de países que tenham índices maiores que 1,8 médico por habitante. O nosso país não pode trazer médico de países que têm o número de profissionais inferior ao do Brasil por 1.000 habitantes. E, no entanto, temos no Acre muitos médicos que são formados no exterior, mas que residem no Estado.
É nesse sentido que nós estamos mobilizando, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado do Acre, com o governador Tião Viana, no sentido de garantir que esses profissionais médicos possam contribuir com a sua atividade profissional. Por quê? Quando o governo brasileiro decidiu que não iria importar médicos das regiões onde a proporção de médicos por 1.000 habitantes é inferior a 1,8, é justamente para não desmontar o sistema de saúde desses países. Imagine só, se o Brasil abrisse as portas para receber todos os médicos, certamente milhares de médicos da Bolívia viriam para o Brasil. E, dessa forma, nós poderíamos estar desmontando a estrutura de saúde desses países vizinhos. E, exatamente por isso, foi estabelecido esse corte de 1,8, que é a média nacional de médicos por 1.000 habitantes, e a gente não está trazendo médicos dos países onde essa realidade é ainda mais cruel que a do Brasil. E no Acre, no caso, a gente tem uma realidade ainda inferior. E quando a gente está falando de médicos que já estão no Acre, que se formaram no exterior, mas que estão morando no Acre, esses médicos não estão, de maneira nenhuma, contribuindo para diminuir a eficiência do sistema de saúde dos outros países. Essa iniciativa acompanha uma importante ação nacional, que é o programa Mais Médicos. O Mais Médicos é inovador porque enfrenta justamente um dos principais problemas de hoje, a necessidade de levar mais médicos para regiões onde há falta extrema desses profissionais. Mas não apenas isso, o programa também prevê mais investimento em infraestrutura, de hospitais e de unidades de saúde em todo o país, além da ampliação do número de vagas para os cursos de medicina em todo o país. Lá mesmo no estado do Acre, nós estamos negociando com o Ministério da Educação, nós temos a possibilidade de ter 120 vagas para o curso de medicina na universidade, na Uninorte. Nós temos a possibilidade de dobrar o número de vagas da UFAC, que hoje é de 40 vagas por ano, podemos chegar a 80 vagas por ano, com a possibilidade de chegar também a Cruzeiro do Sul com mais 40 vagas. Então, nós temos a possibilidade de ampliar, de chegar a 200 vagas para o curso de medicina no estado do Acre, isso tudo como parte desse esforço do governo federal com o programa Mais Médicos. Concordamos com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, quando afirmou que esse programa causa polêmica porque é um passo ousado e corajoso. É verdade, o Brasil precisa enfrentar a questão da saúde de todas as maneiras viáveis, e o programa Mais Médico é uma delas. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil conta hoje com 1,8 médico por 1.000 habitantes. Em países como Argentina, Uruguai, Portugal, Austrália, Itália ou Alemanha, essa proporção chega a uma média de 3,4 médicos para cada 1.000 habitantes. Nesse cenário de escassez, 22 estados do Brasil estão abaixo da média nacional, nessa proporção de médicos por 1.000 habitantes. Entre eles está o estado do Acre, e nós não temos que ter orgulho de não reconhecer esse tipo de situação. Nós temos, sim, uma deficiência de médicos por 1.000 habitantes e precisamos, sim, do apoio de médicos nacionais e também de médicos estrangeiros para suprir essa necessidade. O Acre conta com menos de 1 médico por 1.000 habitantes. Em situação parecida também estão estados como Amapá, Maranhão, Pará e o próprio Piauí. A escassez de médicos é revelada em números que impressionam. Nos últimos 10 anos foram oferecidos 147.000 postos de primeiro emprego formal contra 93.000 médicos formados. Ou seja, segundo dados do Cadastro Geral de Emprego e Desempregados do CAGED, o número de postos de emprego formal ultrapassa em 54.000 o número de profissionais formados. Nesse contexto, o programa Mais Médicos é uma ação proativa, de um governo federal que já vem há muito tempo trabalhando para solucionar a falta de médicos e para melhorar a infraestrutura de atenção à saúde básica no país.
Por exemplo, nos últimos 10 anos, a oferta de vagas para a medicina do Brasil cresceu 62,8% e passou de 10.300 vagas em 2002 para 16.800 vagas em 2012. Além disso, o Ministério da Educação investiu em alternativas para financiamento da graduação, com criação do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e do Programa Universidade para Todos, o ProUni, além da melhoria da infraestrutura das universidades federais, como o REUNE. Eu ouvi aqui, no plenário do Senado, pessoas dizerem que o programa Mais Médicos não era um programa eficiente porque o Brasil não tinha investido em formação. Ora, nos últimos 10 anos, o governo brasileiro, com o presidente Lula e a presidenta Dilma, investiram fortemente na formação médica, ampliou enormemente, em 62,8%, o número de vagas para os cursos de medicina. Também nos últimos 2 anos, o Ministério da Saúde mais que dobrou a oferta de bolsa de residência médica em instituições públicas. Para ampliar a formação de especialistas em áreas estratégicas para o SUS, o número de vagas abertas para esses cursos passou de 758 em 2011 para 2.881 em 2013. Lançado em julho, o Programa Mais Médicos integra um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. A primeira etapa do programa contou com a inscrição individual de 1.618 profissionais que irão atuar em 579 postos da rede pública, em cidades do interior do país e periferias de grandes centros urbanos. 1.096 médicos com diploma brasileiro começaram a trabalhar no dia 2 de setembro. Os estrangeiros começam a atuar no dia 16 de setembro. Outros 3.600 médicos cubanos devem chegar ao país até o final do ano para atuar pelo programa, totalizando 4.000 médicos profissionais da saúde vindos de Cuba para ajudar no Brasil. Para garantir que o Mais Médicos irá ampliar o atendimento à população que realmente mais necessita, os profissionais do programa só poderão ser inseridos em novas equipes de atenção básica ou naquelas em que há falta de médicos. Mas, mesmo com tantos predicados, o programa ainda enfrenta críticas de quem não quer enxergar os benefícios da iniciativa. O Conselho Federal de Medicina se mostra contra o modelo proposto pelo programa e defende a criação de uma carreira de Estado para os profissionais em lugar das bolsas. Há pouco eu ouvi aqui, senador Wellington Dias, que os profissionais estrangeiros são bem-vindos desde que passem pelo Revalida. Na realidade, o Revalida é um exame extremamente difícil, que tem mais a intenção de fazer reserva de mercado para os profissionais médicos nacionais do que propriamente medir a capacidade dos estrangeiros. Imagine só se o mesmo Revalida utilizado para os médicos formados fora do Brasil fosse utilizado para os médicos formados aqui. Certamente nós teríamos diminuído ainda mais o número de profissionais médicos que estão em atuação no Brasil. No entanto, o governo esclareceu que a bolsa de R$10.000 prevista para o programa Mais Médicos consiste em uma bolsa formação, uma forma de remuneração ao profissional para especialização na atenção básica, que será feita ao longo dos 3 anos de atuação no programa. E isso é inteiramente compatível com o que acontece nos países mais avançados. Há poucos dias eu fiz uma referência aqui sobre a Alemanha. A Alemanha, no ano de 2000, contava com 15.000 médicos estrangeiros. No ano de 2010, uma década depois, esse número aumentou para 20.000. De 15.000 para 30.000, e todos os médicos, quando iniciam seu trabalho na Alemanha, primeiro passam por um período de 6 meses de experiência para depois fazerem um exame para se atualizarem naquilo que é a medicina praticada na Alemanha. Por que o mesmo não pode ser feito aqui no Brasil, que é um país que necessita de mais atendimento médico? Os médicos terão de contribuir com a Previdência Social para terem o direito
a licenças e a outros benefícios. Em outra frente, dirigentes corporativos da classe médica se opõem especialmente à vinda de médicos estrangeiros e fazem crítica à vinda de médicos cubanos. Mas qual o motivo concreto dessa aversão aos médicos cubanos? E qual a alternativa proposta? Quem critica tem que apresentar uma proposta concreta. E nós não temos visto essas propostas concretas no sentido de dar uma solução para a necessidade de médicos no Brasil. Nesse aspecto, um artigo recente do jornalista Jânio de Freitas trouxe um excelente ponto de reflexão. E eu faço questão de ler aqui um trecho desse artigo. Em tanta e tão descomposta reação em nome da classe médica, como ficam os carentes da atenção de um médico nas lonjuras onde nenhum só foi jamais visto? Esses numerosos conselhos de medicina, essas inúmeras associações médicas, esses incontáveis dirigentes corporativos, nada têm a dizer que não seja contra o preenchimento estrangeiro dos buracos de sofrimento deixados por brasileiros pelo Brasil afora. Isso é fato. Isso é fato. Os médicos brasileiros têm muito mais dificuldade de aceitar trabalhar nos rincões mais longínquos do país. E ele continua: não tem nenhuma palavra proponente, uma preliminar de plano, uma iniciativa viável para intercalar nas reações vociferadas à vinda de médicos estrangeiros. Não tem, afirma o artigo. Em outro texto, o jornalista Gilberto de Menstein argumenta que provas têm demonstrado que uma boa parte dos alunos formados nos cursos de medicina no Brasil não está apta a exercer a profissão também. Mas, mesmo sendo reprovado nos testes, os estudantes ganham autorização para trabalhar. Por que essas mesmas associações tão furiosas em atacar médicos estrangeiros não fazem barulho para denunciar alunos comprovadamente despreparados também? Há um claro preconceito em relação aos estrangeiros. A resposta encontra-se na moléstia do corporativismo. Se os brasileiros querem tanto essas vagas, por que não se candidataram? Questiona o texto. Esse questionamento é feito justamente porque, se nós estamos Senhor presidente, se pudesse me dar mais 3 minutinhos para concluir, eu tento me disciplinar aqui. Se há tanto questionamento contra a vinda dos médicos estrangeiros, então que se apresente alternativa e que nós demonstremos na prática que há médicos brasileiros em condição de atender a todos os municípios. Só que, na realidade, não há. E realmente essas colocações são pertinentes. E reforçamos aqui nesta tribuna nossa confiança no programa Mais Médico, porque eu tenho certeza que esse programa foi desenvolvido com o melhor das intenções para atender aqueles que mais necessitam. E olha, nós somos hospitaleiros. O povo brasileiro é um povo hospitaleiro e vai receber de braços abertos todos os médicos estrangeiros que para cá vierem, sejam eles de Cuba, da Argentina, da Europa ou de qualquer outro país do continente. E eu tenho certeza de que as pessoas que mais necessitam da presença desses médicos, as pessoas mais desassistidas que estão lá nos municípios mais isolados, dos mais diferentes pontos do Brasil, essas pessoas não estão fazendo o coro com os corporativistas, não. Essas pessoas estão querendo o médico presente na comunidade para poder lhe dar atenção básica. E outra coisa que nós temos que questionar: não é possível acontecer como ocorreu recentemente lá na Universidade Federal do Acre, onde alunos e professores assinaram um documento questionando a vinda de médicos estrangeiros e questionando também o programa Mais Médicos. O mesmo aconteceu, se não me engano, no Ceará, onde teve também hostilização a profissionais médicos que vieram para ajudar o Brasil. Não podemos entrar por esse caminho.
O Brasil reconhece a sua deficiência, o Brasil admite que das mais de 15 mil vagas abertas, apenas 1.700 brasileiros se apresentaram para preencher essas vagas e nós precisamos preenchê-las com quem estiver disposto a trabalhar. As pessoas que têm a sua formação, que têm a sua habilitação, elas podem tranquilamente se inscreverem para poder ajudar no programa Mais Médicos. E, enquanto isso, eu quero dizer também que estou completamente solidário ao ministro Alexandre Padilha, que hoje externou uma preocupação muito séria, inclusive de médicos que podem estar se inscrevendo no programa, mas depois não comparecem só para impedir que as vagas sejam preenchidas por profissionais formados em outros países que estejam dispostos a vir. Então, o ministro Alexandre Padilha tem a nossa mais irrestrita solidariedade e eu tenho certeza que com o esforço e a dedicação dos agentes do nosso governo, da nossa presidenta Dilma e do ministro Padilha, a gente vai ter sim esse programa Mais Médicos chegando a todos os lugares onde as pessoas precisam de atenção básica de saúde, porque é assim que a gente vai estar demonstrando o nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.